Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Essa é uma aula diferente. Eu vou responder também uma dúvida. Eu vou, na verdade, ensinar a vocês uma dúvida que eu esclareci num fórum de discussão da Microsoft no TechNet. Um dos participantes perguntou no grupo como ele poderia fazer para, a partir de uma determinada palavra num texto, excluir tudo que estivesse à frente dela nas células. Então eu fiz aí uma planilha, enviei para ele e achei o conteúdo interessante, mas a título de curiosidade, talvez você tenha essa mesma necessidade. Então eu tenho aqui várias frases em que a palavra carro aparece. Quando eu clicar no botão executar, tudo aquilo que estiver na frente da palavra carro, ela vai ser eliminada. Então perceba que o azul, quebrado, estacionado, parado e andando, todos eles vão sumir, simplesmente quando clicarmos no botão executa. Quando eu faço isso, eu pergunto, eu deixei ainda mais dinâmico para que ele pudesse informar qual palavra que ele quer que seja removida, né? A partir de que palavra. Se eu colocar aqui a palavra carro e pressionar o Enter, você vai ver que rapidamente todas as palavras adicionais após a palavra carro foram eliminadas. Então esse código eu vou ensinar aí a você como proceder. Vamos fechar aí essa planilha, não vou salvar, nós vamos abrir aí uma planilha totalmente nova. E aí, a partir dessa planilha, nós vamos colocar aqui algumas frases. Então, o carro está andando, o carro é azul, carro quebrado, e este é o meu carro. Legal. Toda vez que eu encontrar a palavra carro, eu quero apagar o texto que está na frente dele. Vamos inserir um botão de código. Nesse botão, eu vou alterar aí a propriedade dele para BT, executa. Vou alterar aqui o comando para executa, caption do meu botão, e aí vou fazer aí as alterações. 2 cliques e vamos começar aí a programação. Gosto de ativar o Option Explicit. Se você não faz isso, ou se você gostaria que o seu projeto já começasse com a obrigatoriedade de declarar todas as variáveis, você pode simplesmente vir aqui em Ferramentas, em Opções e Requerer declaração de variável. Quando você abrir novos projetos, o Option Split já vem inserido automaticamente pelo ambiente, né, do VBE, que é esse ambiente de desenvolvimento do VBA. Legal, então vamos lá. O que nós vamos fazer é declarar as nossas variáveis. Para variar, eu tenho a minha colinha, a minha memória, né, se eu tiver que reescrever tudo de novo. Lembrando, posso cometer alguns errinhos durante a explicação e isso compromete o ensino. Prefiro fazer com cola. DINW as worksheet. Então nós vamos definir a nossa variável para manipular a planilha. DIN vrng as range, que é uma variável para manipular a faixa de dados que nós vamos ter aí com informações. Detalhe, se essas frases estivessem em qualquer lugar da minha planilha, elas também seriam afetadas. Então eu vou colocar aqui na minha pasta, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, apenas para que você veja que não importa o local, o comando, a rotina que eu criei, ela faz isso em qualquer posição da planilha. DIN vcell as range, que é uma nossa variável também de manipulação de células, vpos as long, que é uma posição do texto. Nós vamos ter que identificar em que posição que a palavra carro está. DIN vtexto as string e DIN vtexto incluir. Na verdade, esse vtexto incluir é para o próximo projeto, eu vou deixar apenas o vtexto. setw igual a sheets. Vamos definir aqui que é a nossa planilha 1. Planilha 1. Eu estou usando 2016, então ele está escrito aqui planilha 1. Se você simplesmente definisse isso como seu nome VBA, também funcionaria. Isso até é melhor, porque o usuário não interfere. Se ele alterar o nome da planilha, o seu código vai continuar executando. E vamos selecionar a planilha. Mesmo sendo só ela, eu gosto de ter o controle daquilo que o VB está fazendo. Set vrng, nós vamos definir agora a nossa variável de manipulação da nossa range, toda aquela faixa de células que está preenchida. Set vrng é igual a w.usedRange. Então todas as minhas células utilizadas serão mapeadas nessa minha variável vrng. Próximo, vtexto vai ser igual a um input box. Você se recorda da pergunta que eu fiz para o usuário. Então, qual é a palavra que quer considerar para exclusão? Eu poderia até colocar aí outro texto, mas eu vou colocar este aqui. Perfeito, vou dar um Enter. Quando executarmos esse código, a variável vtexto vai armazenar aquilo que o usuário digitar, que vai ser o critério de busca nas nossas células.
E aí nós vamos fazer a nossa primeira variável, if not, ou seja, se a variável texto estiver com conteúdo, então endif. Esse not é um inversor. Se eu não tivesse o not, eu estaria perguntando se o texto está vazio. Então, com esse not, eu estou perguntando se o texto não está vazio, ou seja, se o usuário preencheu alguma coisa lá na nossa input, na nossa pergunta. Se ele deixar em branco, então, ele vai abortar o processo, senão ele vai fazer. Então, se ele abortar, ele vai dar uma mensagem, se ele for fazer, então nós vamos começar. For each vCell in VRNG. Next vCell. Observe que quando nós mapeamos aqui uma faixa de valores chamadas VRNG, ela vai compreender toda essa região da minha planilha, que são as células utilizadas. É toda a faixa de células utilizada. E aí, para cada célula dessa minha conjunto de células, ele vai fazer a verificação se ele vai encontrar a palavra que eu quero. Então, vPos, que vai ser a posição onde a palavra carro vai estar, em str. Nós vamos usar a nossa instrução em str, que é para procurar uma string dentro de uma célula ou dentro de strings. A partir da posição 1, eu quero que ele converta para maiúsculos. Isso é importante, porque se você notou, tem carros com letras maiúsculas e minúsculas na frase, então isso pode afetar aí a sua pesquisa. Então, se a vCell.value, ou seja, se aquela célula que está selecionada naquele momento, a palavra em maiúscula, né, carro, for encontrada, veja só, o case vTexto. Eu estou convertendo também para maiúsculo o que o usuário digitou lá no meu input box. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá, né, que eu acho que eu esqueci de puxar o zoom. Assim facilita também a nossa visibilidade. Além da vPos, vCell.select. O que é essa vCell? Eu estou mapeando esta minha célula e estou forçando com que o meu forNext coloque o cursor na célula em que vai estar o conteúdo que ele está trabalhando naquele momento. Então vamos lá. If vPos for maior que 0, ou seja, se ele encontrou a palavra carro, então ele vai fazer alguma coisa. E o que ele vai fazer? vCell.value é igual a trim $. Esse trim $, faz com que o conteúdo dessa minha operação que está entre parênteses volte como texto. Então eu estou forçando com esse $, a que meu retorno, independente se for número, se for qualquer coisa, sempre volte como texto. Então nós vamos extrair a partir da primeira posição, da minha célula ativa, vCell.value, vírgula, posição 1, vírgula, vPos, ou seja, a partir da posição em que ele achou a palavra carro. Nessa frase aqui, por exemplo, da célula 1, a palavra carro estaria a partir da posição 3. Então essa função aqui, vPos, está armazenando o número 3. Mas eu tenho que somar a ela a quantidade de letras da palavra que eu estou procurando. Então vPos mais o tamanho de vTexto. Então eu vou colocar mais 1, 2, 3 parênteses e está pronto o meu comando. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá também. Perfeito. E agora nós vamos dar um endif, que eu já digitei. Nós vamos colocar aqui a próxima célula. É isso aí. Se ele não conseguir fazer, então ele vai dar a mensagem box para o usuário. Um dos critérios... Opa! O critério está em branco. Exit sub, para que eu possa abortar o processo. E no final, uma message box indicando para ele que o processo foi concluído. Simples assim. Se eu colocar então aqui agora, deixa eu colocar uma... Depois eu vou colocar o application screen update igual a false. Legal, então vamos lá. Eu vou colocar um breakpoint aqui e vamos executar esse nosso código. Vou clicar no botão executa. A partir desse momento, olha só, ele vai selecionar a minha planilha e vai definir a minha variável como sendo utilizada. Se nós utilizarmos a janela de verificação imediatas e pedirmos para que ele exiba o conteúdo de vrng.address, você vai ver que as células de seleção serão da A1 até G6, ou seja, de A1 até G6. E o texto, veja só, F8, ele vai fazer a pergunta, eu quero que ele considere a palavra carro. Se eu deixar em branco e pressionar o OK, ele vai ver aqui se esse texto é vazio. Pressionando F8, ele vai mostrar a mensagem para o usuário. O critério está em branco, vai abortar o processo e começamos tudo de novo.
Vou apertar o executa, vamos colocar então agora no texto a palavra carro e vou pressionar o Enter. Como agora a minha variável texto não está vazia, ele vai entrar nesse nosso for next, nesse nosso for each. Ele vai procurar a primeira célula, veja só, ele posicionou, nós não vimos ainda a célula. Eu poderia até inverter esse comando aqui para facilitar. Vamos fazer isso agora. Eu vou selecionar essa minha célula, que ele está na primeira, que é a 1, e aí ele vai procurar a posição. Olha que VPOS retornou 3, então a palavra carro foi encontrada na célula a partir da posição 3. Se essa posição for maior que 0, é sinal que ele encontrou, então ele vai pegar a palavra está andando, olha só, e vai eliminar essa palavra. Como ele fez isso? Porque ele checou, né, a partir da posição inicial 3 e somou o tamanho da minha variável vtexto, que é 5. Então, a partir da posição 8, ele fez aí a eliminação dos dados. Next VCell, e aí ele vai fazendo isso, olha só, para cada uma das células dessa minha range. Ele vai percorrendo da esquerda para a direita, e aí ele vai fazendo a substituição de todas as células que ele preencher. Se eu der um F5 aqui, você vai ver que o processo é muito rápido e ele concluiu. Se você notou também, ele não eliminou a palavra carro dessa última frase. Por quê? Porque, na verdade, carro é a última palavra do meu texto, não tem mais nada direito, então ele não mexeu na minha frase. Eu não pedi para ele apagar o conteúdo antes. Vou ainda fazer duas variações dessa aula. Uma, ensinando a você a apagar o texto que está antes da palavra selecionada pelo usuário, e outra, onde nós vamos fazer a inserção de textos a partir de uma determinada posição. Esse recurso ele foi solicitado lá então por um usuário lá no fórum TechNet da Microsoft. Eu tenho de vez em quando respondido lá para o pessoal as perguntas e achei essa bem interessante para vocês. Vamos salvar aqui esta pasta de trabalho. Ela vai estar disponível lá para download no meu blog. Vamos criar uma nova pasta aqui, mais opções. 114 VBA Excel excluir palavras, excluir texto após critério. Vou salvar. Opa, é claro, né, Alessandro? Precisa ser habilitada para macros. Erro básico. Inclusive, essa foi uma pergunta também essa semana do meu canal de vídeos, que a pessoa tinha salvo a sua planilha e ela perdeu todas as macros que ela tinha feito. Tome muito cuidado, porque se vocês salvarem a sua planilha sem estar com as macros ativadas, se não for uma pasta habilitada para macros, com certeza você vai perder todo o seu trabalho. Então eu vou fechar o Excel e aí nós já estamos com essa aula concluída. Se você gostou, deixe seus comentários. Tem alguma sugestão de conteúdo? Deixe seus comentários também nos canais de vídeo. Em breve, muito em breve, estou com um portal totalmente reformulado, novo, para venda e comercialização das aulas que eu produzo. Já estou produzindo muito conteúdo novo, bastante aulas rápidas, baratas, para que você possa ter, além do conteúdo, também certificados dizendo que você fez todas essas aulas. Então eu vou gravar um curso completo de Excel, básico, a um preço acessível, para que você possa ter um certificado de conclusão depois disso. Vou gravar um curso de Excel módulo intermediário e assim sucessivamente, para que você possa comprovar toda aí na empresa em que trabalha ou na universidade que você fez o curso, um certificado de conclusão de acompanhamento. Se você não se inscreveu ainda, convido você a se inscrever e estou publicando semanalmente uma aula extra do projeto 365 Creators, aulas específicas sobre o Office 365. Se você não acompanhou, procure aí a playlist no meu canal. Um grande abraço e nos vemos então na nossa próxima aula. Até logo!